tarde, irmãos, irmãs, amigos da Escola Jesus Cristo. Que a paz de Jesus esteja entre nós, que possamos ter uma tarde de estudos proveitosa para todos nós, preparando os nossos corações, aquietando os nossos corações, as mentes, para que possamos refletir sobre as palavras de Jesus. Vamos ler do Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Uma passagem muito conhecida, que é sempre bom relembrar, e nós vamos estudá-la com as interpretações de Emmanuel. Então, a passagem é aquele encontro de Jesus com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, em algumas traduções, autoridade entre os judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre amado, nosso divino amigo de todas as horas, agradecidos estamos, Senhor, de estarmos reunidos em Teu nome, estudando o Teu Evangelho, procurando compreendê-lo à luz da doutrina espírita, que possamos ter nossas mentes e nossos corações abertos, Senhor, para o entendimento dessa luz que vem do alto, a clarear os nossos caminhos. Abençoa a nossa amada escola e a todos que estão imbuídos nesse espírito de estudo, de oração e de caridade. Por tudo te louvamos, bendizemos, agradecemos as infinitas graças que recebemos e pedimos que fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, a página que nos coube hoje estudar está no livro Caminho, Verdade e Vida, recebido por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o primeiro livro da série de interpretações do Evangelho que Emmanuel traz para nós, para nos aclarar a mente, porque as nossas mentes ainda são muito acanhadas, ainda muito sem entendimento, e com as interpretações de Emmanuel, nós vamos passando a entender melhor. E ele coloca títulos divinos em suas mensagens. E a de hoje é de número 110. Esse livro tem 180 capítulos. O de hoje é o 110, que se intitula Vidas
sucessivas, que é o tema dessa conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, como ele fala. És mestre Israel e não conhece essas coisas? Porque as vidas sucessivas, a ideia de reencarnação, era comum entre os judeus. A reencarnação não é um assunto específico do Espiritismo. Foi ele que inventou isso. Não foi Kardec que inventou, nem os espíritos, esse termo reencarnação. Isso já existia, essa ideia já era comum nos povos antigos e até mesmo os judeus, só que a palavra era dita de outra forma. Eles não tinham esse vocabulário que nós temos hoje. Então, Jesus fala com Nicodemos e quando Nicodemos encontra com Jesus, reconhece a grandeza daquele homem. És mestre, Rabi, chama-o de Rabi, que é mestre. E Deus está contigo porque fazes uma porção de coisas diferentes. Então, Jesus, ele começa a conversa e diz que é necessário nascer de novo. Tanto que Kardec coloca este assunto no Livro dos Espíritos. Nós temos no capítulo 4 da segunda parte, da pluralidade das existências. Então, nossas existências são muitas. Essa matéria que nós temos para a nossa evolução. Então, Kardec pergunta aos espíritos, nós temos aqui a partir da pergunta 166. Então, como pode a alma que não alcançou a perfeição, porque o objetivo de toda a alma é a perfeição, durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Como é que a gente pode atingir a perfeição de espírito puro, como ele coloca também a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, a escala dos espíritos? Então, o objetivo nosso é a perfeição. Então, os espíritos dizem, sofrendo a prova de uma nova existência. Porque é a prova, o teste que nós fazemos da evolução é na existência presente. Então, como que a alma vai fazer isso? Nova, depurando-se a alma. E para isso é necessária a prova corporal, a existência que temos. E no capítulo 5, continuando essas explicações, Kardec faz uma série de considerações a respeito desse assunto que é tão importante para nós. E ele diz que essa ideia atravessa séculos. Então, nós temos que estudar. Por isso o Espírito de Verdade disse: espíritas, amai-vos, espíritas, estudai, esclarecer, instruir. Nós precisamos do estudo para aclarar as nossas mentes e a caridade, o amor, para aquecer os nossos corações, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca esse assunto no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus fala nascer da água, da carne e do espírito. Então, esse nascer do corpo várias vezes é o nascer da água. Nós estamos envolvidos em água, nosso corpo tem muita água. Antes de nascermos, nós estávamos dentro do útero materno, numa bolsa de água. O planeta Terra tem mais água do que terra. Então, esse nascer de novo, essas experiências que nós vamos adquirindo ao longo da nossa trajetória evolutiva, isso não é feito. Uma encarnação de 80, 100 anos, em termos de eternidade, não é nada. Por isso que precisamos aproveitar esse tempo. E o nascer do espírito é a transformação íntima, a renovação dos nossos ideais,
a mudança interior. Neste capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, há duas mensagens de São Luís, que era um dos que estava auxiliando Kardec na codificação. Então, ele fala sobre os limites da encarnação e sobre a necessidade da encarnação. Então, quais são os limites da encarnação? E São Luís responde: a bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados quando nos referimos ao envoltório do espírito. Então, nós vamos ter mundos diferentes, há limitações diferentes, há encarnações e reencarnações diferentes em vários mundos. E nós estamos aqui na nossa Terra, onde fazemos a nossa evolução, a necessidade dessa reencarnação nossa para que possamos evoluir. Então, o capítulo 4 do Evangelho é muito importante de ser estudado, porque trata deste assunto que é um assunto típico do Espiritismo também. E Emmanuel vai nos explicar o versículo 7 do capítulo 3 que lemos do Evangelho de João. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. E Emmanuel intitula este capítulo com o nome Vidas Sucessivas. Vidas sucessivas são experiências na matéria que nós temos ao longo da nossa trajetória evolutiva e que vai nos proporcionar à nossa alma a evolução, para que possamos um dia, que isso está muito longe, já viemos de uma trajetória de erros enorme. Isso, se a gente for estudar Caminho da Luz, a gente vai ver a formação desse planeta há bilhões de anos. Então, nós estamos a caminho dessa luz que é Jesus, para que nós possamos evoluir nessa estrada desse longo caminho. Então, essas vidas sucessivas são importantes para nós. E Emmanuel diz o seguinte: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Não tem dúvida. Necessário vos é nascer de novo. E no livro Boa Nova, no capítulo 14, Humberto de Campos tem uma página lindíssima sobre essa conversa, sobre esse assunto que Jesus fala para Nicodemos e está falando para todos nós. As palavras de Jesus, as palavras do Evangelho, não foram ditas há 2000 anos e ficaram lá. Elas são atemporais. Elas estão presentes em nossa vida até hoje e para o futuro. Então, diz Emmanuel, desviá-la. Então, essa é a palavra de Jesus, nascer de novo. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Então, nós estamos procurando a verdade, não podemos ficar com a ideia de uma vida só para o espírito. Nós temos que compreender com a clareza de Jesus a Nicodemos. Então, nós somos espíritos que amamos a verdade, que buscamos o que é certo. E essa doutrina espírita codificada, colocada em leis para nós, isso nos consola e nos esclarece. Ao mesmo tempo, ela é esclarecedora e confortadora, é confortadora e esclarecedora,
Então, nós precisamos entender essa doutrina maravilhosa em nossas vidas e essa oportunidade que temos de estar estudando essa doutrina. Emmanuel continua: a reencarnação é lei universal. Ela é uma lei, então, como lei imutável, universal, vem de Deus. Nós precisamos ver isso, que essa lei universal, como está na Gênese de Kardec, no capítulo 11, o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Nós só adquirimos um progresso espiritual reencarnando na matéria. Então, esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo corporal, nascimento e morte, morte e nascimento, e vamos lá e voltamos, e vamos e voltamos para o nosso progresso espiritual, para o nascer de novo em espírito, para que possamos melhorar a nossa psicosfera espiritual. Sem ela, quer dizer, sem essa lei, lei é uma coisa que a gente tem que obedecer, né? Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. Então, como entender a justiça divina se não entendemos a reencarnação? Então, seria uma injustiça estarmos aqui. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Sem a reencarnação, sem essa lei, sem esse entendimento, como entender as diferenças que existem no mundo? Uns já nascem com problemas de saúde física, mental, dificuldades financeiras, sem oportunidades. Outros, tudo tranquilo, nascem num berço que permite crescer intelectualmente, sem dificuldades financeiras, sem problemas de saúde, uma família estruturada, equilibrada, com princípios religiosos, sejam eles quais forem, princípios que colocam nas crianças desde pequeno o amor a Deus, à natureza, ao próximo. Então, como entender a justiça divina, porque ele é justo e misericordioso, com essas diferenças, sem a lei da reencarnação? Então, ele vai dar aqui 2 exemplos. Exemplos da justiça humana. A justiça humana, ela é condenatória. Um criminoso é julgado pela lei humana e enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. Fica trancafiado em condições terríveis. Então, é uma justiça condenatória, que em alguns já está evoluindo, e nós já vemos leis que protegem menores, adolescentes, idosos, lei contra o feminicídio. Então, nós já vemos na lei humana, apesar dela ser condenatória, ela já está tendo um certo ar de piedade. Mas, em linhas gerais, o criminoso é condenado. E a providência divina? Ela corrige, mas ama. Então, a justiça de Deus, a justiça divina, ela é misericordiosa.
ela vai ter que punir, porque não é Deus que está punindo, é a lei. Nós, quando infringimos alguma coisa da lei divina, nós temos que ser punidos. Mas a providência divina, ela é elástica. Ela nos corrige, mas nos ama. E traz para a nossa consciência, porque a lei divina está escrita em nossa consciência, como nos fala o livro dos Espíritos. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas como a justiça humana. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Não impõe, não constrange a própria consciência, a própria alma. Pede aos promotores da reencarnação, é só ler o livro Missionários da Luz, que de André Luiz, que vamos entender isso. A lei divina é uma lei perfeita, que vai fazer com que a gente se corrija junto uns com os outros, tudo misturado, para fazer a nossa correção. Porque pais e filhos se amam, porque deram a vida àquela criaturinha e, se não sabemos o passado, vão se amar, apesar de serem desafetos do passado. Então, a lei do esquecimento é abençoada misericórdia divina para nos redimir, nos transformar e nos amarmos uns aos outros. Para a sabedoria magnânima, Deus é magnânimo, é sábio. Nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera, porque Deus nos vê além dos nossos olhos físicos. Nós só vemos o que erra, não vê nada de bom nele. Ou a vítima, só porque ela é vítima, tá tudo certo. Deus vê além, vê o que se passa em volta. A maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. Ele conhece não só o fato em si, mas as circunstâncias, os motivos, o que passa no coração de cada um. E Jesus, como representante de Deus, seu Filho unigênito, que veio à Terra por amor a essa humanidade, a todos nós, esse Espírito perfeito, puro, o Cristo, que desceu à Terra por amor e tudo sofreu por amor, conhece-nos melhor do que nós mesmos. Tem uma mensagem de Emmanuel que fala o olhar de Jesus, o olhar de misericórdia, de compaixão de Jesus vê além dos nossos olhos físicos. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. Nós não conhecemos o interior nem do criminoso, nem da vítima. Mas o pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços do sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre
as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Então, esse negócio de ficar querendo saber quem eu fui, pra quê, por que eu tô aqui, nada disso. Se Deus nos deu o esquecimento temporário, nós vamos saber se quando desencarnarmos, e aí vão ser pedidas as nossas contas. Então, as dificuldades, as dores, os sofrimentos que nós estamos passando agora, nesse momento de tristezas, eles são necessários para a nossa edificação. E esses laços de família, estamos na família certa, no emprego certo, com as pessoas certas, com a religião certa, os grupos certos, porque é a nossa necessidade nesse momento. Então, nós vemos que os estudiosos desse assunto nos trazem um manancial de conhecimentos para nos edificarmos. Então, Deus nos conhece, conhece as nossas necessidades. O Leon Denis, companheiro de Kardec na doutrina espírita, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na segunda parte desse livro, primeira é o ser, segundo o destino e terceira a dor. Então, na segunda parte, que é do destino, né? Ele vai tratar das vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Então, o capítulo é todo ele voltado para as explicações dessa passagem do Evangelho tão importante em nossas vidas. Martins Peralva, outro estudioso do Evangelho, no seu livro Estudando o Evangelho, no capítulo 17, ele intitula Reencarnação e Resgate. Então, nós estamos aqui nessa oportunidade maravilhosa que a misericórdia divina nos deu para resgatar, para provar. É um teste que nós estamos fazendo. A encarnação é um teste, é uma experiência. O aluno, quando estamos na escola, todos nós passamos pela escola, para chegarmos à faculdade, passamos pelas primeiras letras, nos alfabetizando, e fomos ganhando a cada ano na escola terrena os louros ou as repetições. Então, os testes da vida são como testes escolares, que nós vamos adquirindo ao longo da nossa trajetória, do nosso caminho. Fomos resgatando. Para um aluno da faculdade, as primeiras letras já são bobagens. Tranquilo. Um problema de matemática de um aluno de mestrado em problemas, em assuntos matemáticos, físicos, uma continha de somar é uma coisa nada, pueril. Então, assim somos nós na nossa evolução do nosso espírito. Passamos por etapas e temos que ter claro em nossa vida que precisamos cada vez mais nos melhorar. Não vai ser fácil a gente amar ao próximo como a nós mesmos de repente. Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos, vai devagar, estudando, e ele vai que nos explicar como a doutrina espírita não é efeito sem causa. Se estamos passando determinada dificuldade, é porque no passado nós fizemos também alguém passar dificuldades, dores. Não quer dizer a lei que é assim tão rígida, pena de talhão, pegou uma coisa, corta a mão. Não, nós escolhemos as nossas provas, nós escolhemos as nossas dificuldades para resgate, para termos
a capacidade de, no futuro, estarmos livres de todos esses problemas do passado, porque não fomos fáceis. No passado, erramos e continuamos a errar, porque ainda somos imperfeitos, ainda somos espíritos que precisam de garruchão, como os animais, para poder empurrar. Então, tem uma frase que eu gosto muito, a alma precisa do aguilhão para despertar a ovelha que se desgarrou. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor e precisamos que o pastor fustigue com a sua vara para que a gente encontre o caminho e reconheça a voz do pastor. Que ele nos abençoe, que possamos aproveitar a nossa encarnação presente, que é uma dádiva, uma graça divina, estarmos estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, entendendo e abrindo os nossos corações para que possamos um dia, ao voltarmos à pátria espiritual, termos melhorado um pouquinho mais. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por tantas lições, tantos conhecimentos, que possamos aproveitar e transformar as nossas vidas em vidas melhores. Agradecemos aos espíritos amigos, Emmanuel, que nos traz tantas lições, tanto conhecimento e sabedoria para iluminar as nossas almas. Que todos eles, Senhor, possam receber as flores da nossa gratidão e que tenham eles muita luz para derramar também sobre nós. Ampara-nos, protege-nos, sustenta-nos, Senhor, em nossas dores, em nossas dificuldades, para que possamos vencê-las com coragem, com fé, com perseverança e disciplina. Por tudo, pedimos a vossa bênção hoje e sempre. Que assim seja.